É energia quântica. Se você chega para atender um cliente que ele está feliz, gente, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Ninguém vive em fábrica de sonhos. É mentira isso falar que ele... Agora uma gestão emocional, eu com a minha gestão emocional equilibrada, o que eu vou acontecer? Eu vou ter a minha positividade equilibrada. Alinhada, vai estar tudo alinhada, Então, se eu chego lá para atender um cliente feliz, o que vai acontecer? Eu vou... Seja bem-vindo a mais um podcast do Grupo Titânio Jeans Academy. E o meu nome é Gabriel Angeloni. Eu sou o Jason Padial e hoje nós vamos entregar mais uma ferramenta para você performar no seu negócio. É isso aí, nós vamos falar da diferença do QI, o QE e o QP. Você vai entender, hoje nós vamos falar de positividade. Positividade é algo que está sendo muito falado e talvez você não consegue aplicar isso aí no teu negócio e ter isso aí com você. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Ô Jason, eu quero fazer a primeira pergunta. Se falou muito sobre coeficiente de inteligência, né? Antigamente falava muito sobre a inteligência. Também sobre o coeficiente de inteligência emocional, que é o QE, e o QP, que é coeficiente de inteligência positiva, tá? Qual que é a diferença dessas três coisas aplicado num negócio, aplicado numa loja? Gabriel, até alguns anos atrás, ou até alguns meses atrás, nós podemos falar assim, o QI, as pessoas se contratavam muito pelo QI. Por quê? Porque seria aquelas pessoas que tinham um QI elevado. Mas recentemente mudou-se essa estratégia de contratação. O pai da inteligência emocional, Daniel Goleman, ele fez uma das pesquisas dele e ele fala que 87% de uma pesquisa dele, pessoas com QI elevado foram demitidas. Por quê? Porque elas não tinham relacionamento. Elas chegavam e o comportamento dela, ela não conseguia conectar com as outras pessoas. E aí, o que se difere do QI para o QE, a princípio? De inteligência emocional. Exatamente. E o Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional. Porque às vezes eu tenho um QI elevado, mas esse QI simplesmente é para mim. Ele é só para mim. Eu não consigo, não adianta eu ser um nerd, mas eu ser um nerd para mim. Eu não consigo aplicar isso numa equipe. Eu não consigo aplicar isso para uma comunidade. E aí, o que aconteceu nessa pesquisa que ele fala? 87% das pessoas foram demitidas porque elas não se conectavam com outras pessoas. E aí, hoje, diante de tudo isso que vem acontecendo, foi-se obrigado a começar a ver com outros olhos, então. Claro que nós precisamos ter o nosso QI, nós precisamos medir, mas hoje, no mundo que vivemos, na forma que as empresas as coisas têm acontecido, mudou-se também a forma de contratação, mudou-se também a forma de como você aplicar essa ferramenta dentro do grupo, dentro do quadro dos seus colaboradores. Você precisa medir o teu coeficiente de inteligência emocional. Por quê? Não adianta eu ter simplesmente uma pessoa com o QI elevado. Eu preciso que essa pessoa seja equilibrada. Por que essa pessoa tem que ser equilibrada? Porque ela precisa conectar com as outras pessoas. Eu preciso que essa pessoa, ela tenha uma inteligência emocional para si, que ela consiga administrar a sua emoção, coisa que o QI é um pouco... É mais racional, exatamente. O QI é totalmente racional. Ele está voltado para o mundo do racional. Nós não estamos desmerecendo a inteligência. Não, ele tem é elevadíssimo.
elevadíssimo. Tem os seus méritos, muito, 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 mas na parte da inteligência emocional, ele falha um pouco. E ele não consegue conectar com as outras pessoas. Um exemplo veio um caos num departamento, numa empresa, ou numa loja, um caos ali. Um cliente, tá acontecendo algo ali. Daí a equipe vem porque não tem a inteligência emocional, vem desesperado para uma pessoa dessa, que tem um QI. E ele fica... Ele entra em desespero. Ele não tem a parte emocional. Ele não tem a parte para ele administrar. Primeiro que ele é centralizador. Exatamente. Ele não tem a autoconfiança e ele não tem a gestão emocional para ele administrar aquele controle. Aquele conflito. Ele não tem a gestão para administrar aquele conflito. Ele tem todos os seus méritos. É uma pessoa que tem... uma inteligência elevada. Inclusive, eu estou lendo um livro que realmente fala tudo isso que nós estamos falando, que chama O Valor da Presença. É uma pessoa, anota isso, é uma pessoa que ela tinha um QI elevado, mas ela passou por um acidente, é uma psicóloga norte-americana, ela passou por um acidente e ela teve um coágulo e ela perdeu 30 pontos do seu QI. E aí ela sofreu quando ela saiu da UTI, ela sofreu frustrações, porque as pessoas chegavam e falavam: agora você está parada, agora você não é mais aquela pessoa que tinha. E aí o que ela precisou para voltar? Para ela voltar ao mercado de trabalho, e hoje ela é uma pessoa renomada, tem livros escritos aí, ela precisou desenvolver a inteligência emocional. E é uma pessoa, um case de sucesso. Então, isso que nós estamos falando. Se a pessoa que tem o QI, ela conseguir desenvolver, imagina a pessoa que tem uma inteligência emocional, um QI elevado, ela desenvolver o cognitivo dela, a razão dela, o que ela sabe, ela desenvolver a inteligência emocional, meu Deus, ela vai performar de uma forma assim extraordinária. Ô Jason, isso é tão interessante, tem um livro também que é Inteligência Positiva. Até eu indico, quem é vendedor, quem é gerente de loja, quem é um líder, é um livro assim mais indicado. Quando uma pessoa se forma em coach, é o primeiro livro que ela tem que ler, que é o Inteligência Positiva. Tem um estudo que eles contam dentro do livro que uma empresa americana estava na beira da falência. Por quê? Porque eles eram racional. Eles contrataram um líder, uma pessoa que ele trouxe uma positividade dentro daquela empresa. E as coisas começaram a mudar. Só que existe, pra gente falar um pouco, a gente falou do QI, a importância. Sim. E o coeficiente de positividade é igual um líder que motiva a pessoa? Porque existe a motivação, né, Jason? Sim, existe a motivação que eu chego lá e motivo você, mas ela é momentânea. Ela é momentânea. A partir do momento que eu... Ela tem um período. Exatamente. É igual o consultor. Ele chega na tua empresa, ele motiva você, mas depois que ele foi embora... Acabou. Agora não. Agora é diferente de quem ativa. Por quê? Porque todos nós temos algo especial dentro de nós. Agora, se eu chegar e ativar, não motivar, eu ativar o gigante que tem dentro de você, descobrir o que tem dentro de você, mostrar para você. Eu não vou descobrir, simplesmente eu vou mostrar para você o que tem dentro de você, o gigante que tem dentro de você. Imagina, porque imagina um líder que ele chega com dentro de uma loja, ou um próprio empresário, que ele chega todo dia carrancudo, negativo dentro Eu já vi dentro de uma loja, dono de estabelecimento, um empreendedor, ele chega todo dia carrancudo com a cara fechada. Qual vai ser o resultado que ele vai ter? Negatividade na empresa. O que ele vai passar para a empresa? Negatividade. E como que chama isso? Como que eu posso... O nome? É uma comunicação? É uma comunicação, pela expressão, uma comunicação não verbal. Agora, se eu chego falando mal, reclamando, é uma comunicação verbal. Nós estamos falando de positividade. Agora, se eu chego ativando as pessoas, dizendo algo que elas podem, e eu como líder, eu chego motivando, naquele momento eu estou motivando, mas ativando
o gigante que está dentro delas. Imagina a positividade que nós vamos ter uma equipe ativada e motivada. O que pode acontecer? Quais serão as minhas vendas extraordinárias que vai ter dentro da minha empresa? O que vai acontecer? Se eu chego mesmo positivo, com a cara de felicidade, com o rosto de alegria, porque todo mundo, nós temos dentro de nós que pelas algo expressões, exatamente, né? Pela expressão. Se eu chego com a expressão de alegria, de positividade, minha equipe vai falar: nossa, que legal, olha como que ele está feliz. O trabalho vai render, o trabalho vai criar, vai progredir, vai ter prosperidade. Agora, se eu chego com aquela cara fechada, com aquela cara carrancuda, você imagina as pessoas que estão do meu lado, vai falar: puxa, mais um dia nessa empresa, até quando eu vou aguentar isso? Olha a diferença de eu chegar carrancudo, com a expressão não verbal. A expressão não verbal, quem que vai aguentar isso? Ninguém. Passa um mês, passa 2 meses, passa um ano, isso me faz tão mal que vai chegar um ponto que eu vou adoecer a equipe, eu vou adoecer. E isso é tão real, se a gente levar para o lado da Bíblia, que tudo o que nós estamos falando aqui, nós temos parâmetros e temos parábolas dentro do lado espiritual. O que está escrito na Bíblia? Que uma glória chama outra glória, e que uma desgraça chama outra desgraça. Isso é óbvio, não tenho o que falar. Se eu chego positivo, se eu chego feliz, se eu chego alegre dentro da empresa, o que vai acontecer? As pessoas que estão do meu lado, isso chama energia quântica. Eu vou passar e eu vou abundar as pessoas, eu vou transbordar alegria na vida das pessoas. Agora, se eu chego carrancudo, se eu chego mal-humorado, se eu chego indesejado para as pessoas... Então, isso que você está falando é tão real, verdadeiro. Você já atendeu o cliente e tem uma diferença. Quando você atende um cliente feliz, né? Feliz, e o cliente triste, quando você atende, cara, é tão assim que é energia quântica. Se você chega para atender um cliente que ele está feliz, gente, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Ninguém vive em fábrica de sonhos. É mentira isso, falar que... Agora você, nós temos que ser administradores dos nossos problemas. E nós pegarmos os nossos problemas e as nossas dificuldades, tirar as coisas boas, aprender com os nossos problemas. O que isso me ensinou? Todo mundo tem. Agora, eu com uma gestão emocional... Eu com a minha gestão emocional equilibrada, o que eu vou acontecer? Eu vou ter a minha positividade equilibrada. Alinhada, vai estar tudo alinhada. Vai estar tudo alinhada. Então, se eu chego lá para atender um cliente feliz, o que vai acontecer? Eu vou ter um bom papo. Eu vou ter eu vou querer ter mais tempo com aquele cliente. Eu vou ter mais tempo. A gente vai falar de coisas boas, vamos falar de benções, vamos falar de maravilhas, do que Deus tem feito para nós. Vamos ser mais gratos, vamos falar de gratidão, vamos falar das coisas boas, vamos falar de família, vamos falar de coisas boas. Agora, se eu chego lá, aquele cliente tá carrancudo, cara feia, enfesado, sabe o que acontece? O quanto mais rápido eu querer sair dessa loja ou sair desse cliente, eu quero sair. Por quê? Porque é aquilo, parece que é a lei da atração. Parece que aquela negatividade, ela quer me engolir, ela quer me sucumbir, ela vai me oprimindo, fala: meu Deus, sair daqui porque esse trem está carregado. Olha só, você quer sair daquele ambiente porque aquele ambiente está carregado. É um ambiente que está contaminado com energia negativa. Agora, você imagina as pessoas que vivem dentro desse ambiente. São pessoas tóxicas, são pessoas que elas estão propícias a ter alguma doença psicossomática. São pessoas que vão desenvolver algo porque elas vivem dentro de um ambiente totalmente negativo, dentro de um ambiente totalmente
poluído por E negatividade. isso acaba se tornando uma doença. É uma doença. E aí, essa doença, ela vai desenvolver aquilo, vai desenvolver doenças. Quantas coisas que a gente poderia ter acontecido de coisa boa, administrar, Né, quantas oportunidades poderia ter acontecido e pela minha cara feia, por eu ser carrancudo, as pessoas ficaram com medo de oferecer e levar chacoalhão, levar algo assim, fala, Deus o livre, for falar com aquela pessoa, olha a cara dela. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ser positivos. Falar que ninguém tem problema? Claro que tem, nós temos um problema, mas agora nós temos que nos administrar os nossos problemas e dos nossos problemas criarmos oportunidades e sairmos muito melhores, pegarmos as lições dos nossos problemas e criarmos oportunidades daquilo que acontece. É tão assim, só um exemplo disso que o Diego está falando. Quem não conhece aquele... Tem o Elias da Bíblia que eu gosto. Sempre na Bíblia tem um líder, né? Sempre. Elias é um dos líderes da Bíblia que eu também admiro muito. Aquele líder que... Por exemplo, o vendedor chega lá... Ô, fulano, o mundo tá acabando, tá acontecendo isso, as coisas tá acabando aqui, vai dar um problema. Aí o líder, ele pega e fala assim... tá acontecendo isso? Tenha calma. Mas existe uma oportunidade do outro lado. E ele consegue acalmar, sabe? Sim. Isso é uma inteligência emocional. Sim, sabe sim. porque isso que a gente está falando é tão interessante, isso que o Jason está falando. Dentro da PNL, o líder ele tem algumas competências. Isso que a gente está falando é uma das competências que é o que? O comportamento. Exato. O comportamento. Porque um bom líder, um bom gestor, um bom dono de loja, empreendedor, empreendedora, quando tem o comportamento, que nem esse líder igual o Elias. Por que ele é calmo? Ele tem inteligência emocional? Porque ele tem a visão. Exato. Por isso que eu falo que a visão... Ele tem a visão de águia, ele olha lá na frente. Ele não tá olhando o problema. Exatamente. Olha só, Jason, não tá olhando o problema, mas a visão. Por isso que a visão é algo extraordinário, é coisa... Se você que não tem visão, começa a ter visão. Começa agora. a buscar isso. Todos nós temos. E Deus nos deu a oportunidade de a gente aprender. Todas as manhãs, Ele dá... mais um dia, mais uma oportunidade de nós buscarmos e nos prepararmos, porque cada dia surge uma oportunidade. Agora, se você não estiver preparado e não tiver com a tua mente positiva para encarar as adversidades e as dificuldades, administrar esse conflito, falando, com a positividade, alinhado, você não vai conseguir enxergar. Você vai enxergar só negatividade na sua vida e você está propício a desencadear uma doença psicossomática ou alguma coisa na sua vida. E propício, sabe o quê? A falência do seu negócio. Com certeza. Porque benção, glória chama glória, benção chama benção. E desgraça chama desgraça, maldição chama maldição, e falência, negatividade chama negatividade. Então, beleza. Como que eu tenho essa visão? Comportamento. Comportamento. É isso que nós estamos falando aqui, o comportamento. A visão é muito maior do que aquilo que você vê. Olha só, do que você está vendo com seus olhos é muito maior do que aquilo que você ouve. É visão. Você consegue visualizar lá na frente o futuro, né, Diego? Através do comportamento. Através do comportamento. Você começa, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos motivando você, mais uma vez. Nós estamos ativando e falando que se eu posso, ele pode, você também pode. Todos nós podemos. Deus deixou o nosso QI, o nosso QE e o nosso QP. E o nosso QP. Está dentro de nós. Agora, fica uma pergunta aí para você. Aonde você está atuando? Ou você não está atuando em nenhum? Começa a buscar. Você tem todas as manhãs a oportunidade de você desenvolver melhor tudo isso na sua vida. É isso aí. Mais um podcast. Quero agradecer aqui o Jason. Quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Fique até o próximo podcast e Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado a toda a nossa equipe. E que tenham um bom aproveito. E sempre lembrando que se a gente conseguir que isso chega e mude a vida de uma pessoa, nós estamos fazendo o nosso papel ajudando as pessoas. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.